outros assistentes virtuais para melhorar o atendimento do meu cliente, oferecendo para ele um suporte 24/7. Vocês têm ideia do que é isso? 24/7 é ter lá um serviço disponível para ele a hora que ele quiser, 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. Então, eu consigo fazer isso através da inteligência artificial. Eu consigo também criar tomadas de decisões, porque eu vou fazer um algoritmo para analisar todos os meus dados, vou fazer um algoritmo para esse meu comércio e varejo, analisando as tendências, o que vai ser a tendência. E aí, isso tudo vai me ajudar na personalização de recomendação para os meus clientes, tá? Outra coisa, eu posso também trabalhar na automatização de estoques. Vocês sabiam disso? Porque eu posso usar a inteligência artificial, né, para prever demandas, para gerar estoques, para evitar desperdícios e até escassez. Tá? Então, tudo isso eu consigo usar a inteligência artificial no meu mercado de trabalho para essa área de comércio e varejo. Professor, e o que mais? Gente, em tudo vocês podem usar a inteligência artificial. Parece até que, parece assim que, como? Mas é verdade. Olha só, vou dar um exemplo. Finanças. Eu posso usar a inteligência artificial para finanças. Por exemplo, eu quero criar uma inteligência artificial para detectar fraudes. Então, eu tenho lá um sistema de IA que vai monitorar as minhas transações em tempo real para identificar atividades suspeitas. Por exemplo, os bancos eles fazem isso. Eu, por exemplo, já recebi algumas mensagens. Quem me mandou uma mensagem foi até o Bradesco, dizendo: ó, alguém está tentando pagar um boleto na tua conta, só que a gente identificou que era uma situação suspeita. E realmente era, não era eu. E aí eles bloquearam. Então, assim, então daí eles já começaram simplesmente a fazer esse monitoramento, né? Uma outra coisa importante, análise de investimento. É uma outra coisa muito importante que a gente pode usar a inteligência artificial. A gente pode usar a inteligência, gente, para fornecer insight baseado em grande volume de dados, para ajudar os investidores a tomar decisões específicas, tá? Porque isso é uma área também que está bombando, essa área de investimento. Não sei se aqui tem algum investidor, mas é bem comum a gente usar a inteligência artificial para prever isso, tá? A gente também pode usar na parte de automação de atendimento. Posso criar assistentes virtuais que vão ajudar meus clientes a gerenciar contas, a tirar dúvidas, a realizar transações. Então, isso tudo eu posso usar na área de finanças, tá? Outro ponto, professora, e se eu quiser usar na área da agricultura, gente? Olha só, eu posso usar? Posso. Eu uso na agricultura, tá? Eu uso através do meu drone. O que é que eu faço? Eu pego os drones e os sensores deles e começo a monitorar as condições lá do solo, condições da saúde das plantas, condições de produtividade. Então, geralmente, eu vou para o interior para fazer isso, tá? Eu também, na agricultura, a gente também pode trabalhar com a gestão de recursos. Por quê? Porque eu posso usar a inteligência artificial para otimizar o uso da água, posso usar a inteligência artificial para otimizar fertilizantes e pesticidas, para reduzir os custos do impacto ambiental, entendeu, gente? Isso é muito importante. E também eu posso usar a inteligência artificial para colheita automatizada, porque eu posso usar aquelas máquinas inteligentes para exatamente fazer com que essas colheitas elas sejam feitas da forma eficiente e precisa, tá? Então, isso tudo eu uso a inteligência artificial. Tem mais alguma coisa? Vamos lá, vamos pensar. E se eu quisesse usar a inteligência artificial na indústria? Aqui deve ter várias pessoas que trabalham na indústria. Na indústria, como é que eu conseguiria fazer isso? Só para vocês terem ideia, o que é que acontece? Na indústria, eu poderia fazer manufatura inteligente, concordo? Poderia criar lá robôs controlados por inteligência artificial para automatizar a minha linha de produção, para detectar falha, para reduzir desperdício. Eu lembro que uma vez, comentando sobre o distrito, eu até comento com meus alunos,
eu só soube que eu sabia programar no dia que eu fui convidada a fazer um sistema para rodar lá na Siemens, que ele só ia rodar 15 dias e ele rodou mais de 3 meses. Aí eu descobri que eu sabia programar, só para vocês terem ideia. Porque ele simplesmente controlou toda a parte de produto acabado lá da empresa. Então, eu consigo fazer isso, agora com robôs, e não só com sistemas, tá? Eu consigo fazer a manutenção preditiva, que são os sensores com IA, que vão monitorar equipamentos para prever falhas, caso ocorra, tá? Eu consigo trabalhar isso na parte de design e prototipagem. Em que sentido? Sentido de acelerar desenvolvimento de novos produtos, simulando designs, analisando a viabilidade deles, tá? A gente trabalha muito isso. Uma outra coisa importante aqui que tem muita gente que deve gostar, a parte de entretenimento. Eu posso usar IA? Posso. Primeira coisa que eu uso IA para recomendações personalizadas. Quem aqui gosta de uma série, gosta de uma música, que é viciado em Netflix, Spotify, né? Spotify. O que acontece? A IA faz isso direto com vocês. Ele sempre sugere conteúdos baseados no comportamento de vocês. Não sei se vocês já perceberam isso. Por exemplo, as lojas também fazem isso. As lojas de e-commerce. Vamos dizer, se eu entrar nessa loja de e-commerce e eu chegar lá e pesquisar uma TV, a próxima vez que eu entrar, gente, vai ter várias TVs lá para mim comprar, porque ela simplesmente fez esse comportamento meu, que eu fui lá e pesquisei a TV. E assim, são vários produtos fazendo isso, e tudo isso é inteligência artificial, tá? No entretenimento, a gente também pode usar na criação de conteúdo, a gente pode usar inteligência artificial, não sei se vocês sabem, mas a gente usa para criar música, gerar música, para gerar arte, para criar roteiros e até mesmo para videogame, tá? A gente também tem a realidade aumentada e virtual, né, que são os jogos e as experiências imersivas, que a gente pode usar a inteligência artificial, e a gente pode aprimorar isso com tecnologia de IA, tá? Um outro ponto que a gente também poderia pensar, que não é comum entre vocês, é, por exemplo, como é que eu posso usar a inteligência artificial, professora, para o meio ambiente? Eu posso usar isso? Eu posso. E aí é um assunto tão grande, gente, que eu poderia passar a noite todinha aqui falando com vocês, e eu acho que a gente não conseguiria falar tudo. Mas, assim, no meio ambiente, eu consigo utilizar a IA para análise de dados climáticos, para prever desastres naturais, e às vezes eu até faço a prevenção lá da mitigação, tá? Eu também uso para soluções sustentáveis, como eu crio sistemas que otimizam lá o consumo de energia em cidades inteligentes, que promovam lá a prática agrícola e sustentáveis. Eu também posso usar na conservação da natureza, porque aí ela pode monitorar essa espécie de extensão que vai identificar lá os padrões e vão ajudar nessa prevenção ambiental. E por último, que é uma das áreas nossas, né, que é muito importante a gente trabalhar nessa área de segurança, né? Quem trabalha com ciência da computação, tecnologia, precisa sempre estar trabalhando essa parte de segurança. A gente geralmente trabalha na parte de segurança com reconhecimento facial, né? A gente costuma trabalhar utilizando lá, geralmente é utilizado nos aeroportos, nos espaços públicos, para identificar o controle de acesso das pessoas, né? Se vocês analisarem. A gente também consegue trabalhar essa parte com cibersegurança, criando lá algoritmos que vão detectar e prever ataques cibernéticos em tempo real. Isso aí é muito importante para a gente aprender nossa área. E a gente também pode trabalhar essa parte da segurança com policiamento preditivo, gente, que são as ferramentas que vão analisar lá os dados e prever as áreas com maior risco, para mim otimizar ali o patrulhamento nessa área de IA. Então, assim, na área de inteligência artificial, a gente pode ter várias áreas específicas que a gente pode trabalhar e a gente vai conseguir ter um resultado
tá? Nessa parte de inteligência artificial, que é uma parte muito importante para que a gente estude e a gente compreenda como funciona isso aí. Bora lá. Uma outra coisa importante são as carreiras que estão em ascensão na área de inteligência artificial. Isso é muito importante vocês saberem. Quem está estudando a parte de tecnologia, ciência da computação, está estudando análise e desenvolvimento de sistema, está estudando a parte de jogos, muito importante vocês saberem isso. Nós temos várias áreas que estão em ascensão, tá? Devido à IA, como engenheiros de inteligência artificial, a gente tem profissionais de IA que estão em alta, cientistas de dados, que são os analistas que são essenciais para o futuro, né? A gente tem os especialistas em aprendizado também, que é o aprendizado de máquina, que vai impulsionar as demandas. Uma coisa bem importante vocês saberem é que o mercado ele sempre vai buscar habilidades em tecnologia e análise, tá? E o pensamento crítico ele é bem valorizado nessa nossa área aí, por ser bem específica. E aí é muito importante vocês estarem cientes de todas essas áreas aí que pode ser importante, essas tendências aí em inteligência artificial. Um outro ponto importante nessa parte de inteligência artificial é a produtividade aumentada. Se a gente analisar como é que funciona isso. Se a gente analisar a produtividade analisada em IA, como é que ela funciona? É uma produtividade aumentada, porque devido os avanços tecnológicos, a gente vai conseguir fazer com que os nossos modelos de IA eles consigam trabalhar de forma autêntica. Em que situação? Vamos lá, vou dar uns exemplos para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar que existe a IA generativa. O que, que ela faz? A IA generativa são ferramentas como o ChatGPT, o DALL-E, né, e outros modelos que estão revolucionando aí essa criação de conteúdo, como de imagem, de música. Tem até softwares para fazer a parte de design, de animação, né, se vocês forem analisar. E aí nós temos nessa IA generativa várias aplicações, como na área de marketing, de design, de educação, de entretenimento. E aí as tendências futuras mais específicas são aquelas que são focadas nas áreas que as pessoas mais utilizam, como a medicina, como o direito, como o fluxo de caixa, como a parte de vendas, como as lojas de varejo, né? E como os trabalhos corporativos. Então, se vocês analisarem, tem lugar para todo mundo a IA generativa, né? E nós também temos a IA explicável, não sei se vocês já ouviram falar, mas é desenvolvimento de sistemas em IA, né, que eles explicam decisões, como, por exemplo, para que eles são importantes? Eles são importantes porque, se eu tenho essa tomada de decisão, eu consigo aumentar a confiança, né, dos meus usuários com empresas, especialmente em setores que são críticos, como saúde, como finança e como direito, tá? E aí a tendência nessa área é criar regulamentações, que é um outro ponto que a gente não vai entrar hoje, mas que eu preciso dizer para vocês que a IA, como ela surgiu agora, ela precisa ser criadas várias regulamentações, porque em questões éticas, porque se vocês forem analisar, tem muitas coisas em IA que as pessoas usam por bem e tem outras que as pessoas usam por mal, mas aí seria a gente pode pensar num outro momento, porque também é um contexto grande para se falar só sobre isso, tá bom? Mas a gente precisa entender que precisa ter regulamentações na área de inteligência artificial, tá? Outra coisa importante são as automações de processo inteligente, que dentro de uma empresa é uma área que você consegue trabalhar porque a ideia dela é trabalhar, melhorar a eficiência de processos empresariais. Então, você vai
fazer como sistemas de automação de tarefas administrativas. E aí, nesse caso, quem vai trabalhar, eles vão trabalhar diretamente com recursos humanos, na parte de finanças e atendimento ao cliente, tá? Então, isso aí também é muito importante para ser trabalhado. E aí, se vocês perceberem hoje em dia, essa produtividade aumentada, ela trabalha através disso, por quê? Vamos lá. Se a gente analisar, hoje em dia, as pequenas empresas, elas adotaram a IA. Não é mais as grandes empresas, mas tem as pequenas e tem as médias empresas que estão adotando. Então, eles estão criando ferramentas que são essenciais, só que estão criando ferramentas para essas empresas menores, como plataforma de automatização, como chats para fazer essa análise de dados, né? Estão criando, sabe, um sistema bem importante, análise de dados por assinatura, não sei se vocês já ouviram. E essas pequenas empresas, eles estão utilizando, gente, duas soluções que são muito importantes, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas são duas soluções que são muito guiadas na nossa área, que são soluções low code e soluções no code, né? E o que é isso, professora? Essas soluções low code e no code, elas estão impulsionando a nossa área de desenvolvimento, só para vocês terem ideia. Por quê? Porque elas trabalham permitindo com que pessoas sem conhecimento técnico criem lá aplicativos, automatizem processos e criem soluções tecnológicas para exatamente fazer com que a empresa ela crie essa produtividade aumentada. Então, qual é a diferença? Low Code é a plataforma que vai permitir o desenvolvimento de aplicativo com pouca codificação, e No Code são ferramentas que possibilitam criar soluções tecnológicas sem eu nem sequer escrever um código, tá? E aí, com isso, o que acontece? Com isso, a gente consegue ter essa otimização, que se a gente analisar os processos otimizados, eles vão permitir foco em tarefas estratégicas, na parte da saúde, diagnósticos mais precisos, auxiliados por algoritmos, e se a gente analisar, a IA vai impulsionar a eficiência em diversos setores, e aí a produtividade vai crescer com esse auxílio de inteligência artificial, tá? Isso é coisa bem importante. Experiência do cliente personalizado, como eu comentei logo ainda agora, ó. Em primeiro lugar, tá as recomendações, porque a inteligência artificial, ela personaliza a experiência, né, do cliente, do usuário, como eu falei para vocês ainda agora, Netflix e Amazon. Atendimento, ela usa os assistentes virtuais para melhorar esse atendimento ao cliente. E na parte da análise, ela usa a análise preditiva para automatizar essas interações com os clientes. E aí as empresas hoje elas estão focando mais em inteligência artificial para exatamente elas sempre tentarem chegar na frente daquelas necessidades que o cliente quer. Então, as empresas que estão saindo na frente, que estão se automatizando, que estão exatamente investindo na inteligência artificial, elas estão conseguindo prever isso antecipadamente, tá, gente? É assim que funciona. E aí, ó, o que acontece? Nós temos todos esses desafios aí, são desafios éticos e regulatórios, né, que precisam ser debatidas, porque a regulamentação é essencial para o uso de inteligência artificial. Se a gente for analisar, a inteligência artificial ela trabalha com a internet das coisas, que é a inteligência artificial integrada a dispositivos conectados para tomada de análise de decisões em tempo real. Então, a gente precisa que tenha essa segurança, por exemplo, as casas inteligentes, veículos autônomos, o monitoramento industrial. Então, a gente precisa trabalhar essa ética, precisa trabalhar essa segurança, até por questão de segurança nossa mesmo que estamos utilizando. Por exemplo, a gente pode ter inteligência artificial no metaverso, que é para criar mundos virtuais, avatares inteligentes, experiências personalizadas. É como se eu tivesse criado um mundo 3D só em inteligência artificial, que se a gente for analisar, agora em 2025 vai ser uma tendência, essa fusão de inteligência artificial voltada para essa realidade aumentada,
voltada para essas experiências imersivas. Então, esperem que vai vir muita coisa por aí. E assim como cresce, também cresce a nossa preocupação, né? E a gente tem uma preocupação com a ética e com a regulamentação IA. Então, esse crescimento, ele surge como preocupações para os impactos éticos da IA, né? Se a gente analisar, ele surge como preocupação como discriminação, como viés de algoritmo e como uso devido, né? Então, a gente precisa criar regulamentações globais mais claras e a gente precisa de vários esforços para criar sistemas mais responsáveis e inclusivos, para que a gente não sofra com isso também, tá? Então, a gente precisa fazer com que essa inteligência artificial ela seja produzida de uma forma mais ética. E quando a gente fala em preocupações éticas, que eu falei para vocês que a gente fala sobre isso aqui, ó, como a gente fala sobre a colaboração do humano com a inteligência artificial, quando trabalha eficiência, quando trabalha chat GPTs e os copilotos, aí ela vai aprimorar, né, essa capacidade humana e com isso ele vai auxiliar nas tarefas mais complexas, né? E aí a gente precisa disso aqui, ó, de adaptação e transformação, porque a gente precisa estar preparado para tudo isso. Então, a IA ela está transformando. Os profissionais, as empresas, eles têm que se adaptar. E a gente precisa estar preparado para o futuro, porque essa realidade, gente, é inevitável. Se a gente analisar os dados de preocupações principais éticas, começa desde os viés e discriminação. O que é isso, professor? Se a gente analisar o que é isso, viés e discriminação são algoritmos, né, de inteligência artificial, gente, que pode refletir ou amplificar preconceitos existentes, que eles já aprendem com esses dados históricos, né? Como sistema de recrutamento que favorece certos gêneros ou etnias. Então, a gente tem que se preocupar com isso, tá? Questões de privacidade e segurança. Por exemplo, se eu simplesmente coleto o uso de grandes volumes de dados, né, sem um consentimento adequado, esses riscos podem estar associados a vazamento, a má utilização de dados. Então, eu preciso fazer com que esses dados eles sejam preservados, tá? Outro ponto importante nessa parte da ética, a parte de desemprego e desigualdade. Se eu for analisar a automação dessas tarefas, elas podem eliminar empregos em massa, especialmente em setores como transporte, manufatura. Então, eu preciso que essa tecnologia ela chegue igual para todos, tá? Outro ponto, manipulação e desinformação. Se vocês forem analisar, é o que mais acontece hoje nas nossas redes sociais, né? Manipulação de dados, manipulação de informações, que as pessoas geralmente disseminam conteúdos falsos, como deepfakes, ou para manipular opiniões públicas por meio de bots. Então, esses impactos aí, eles precisam ser estudados para que a gente consiga exatamente fazer com que isso não aconteça, tá? Exemplos bem recentes disso, que teve nas redes sociais, foi algoritmos de recomendação, não sei se vocês chegaram a ver, que amplificavam lá a disseminação de desinformação. Também teve reconhecimento facial, que foi proibido em alguns países devido à vigilância em massa. Também teve os chatbots avançados que eram utilizados para enganar consumidores ou promover golpes financeiros. Então, vocês precisam estar sempre preparado para isso, tá? E as empresas também, tanto que, se a gente for analisar as empresas e o setor privado, eu posso dizer que eles são gigantes da tecnologia, que eles estão trabalhando para isso, como a Google, como a Microsoft, eles estão criando comitês de ética para revisar projetos de inteligência artificial. Eu, por exemplo, já fui convidada para vários eventos nessa área de inteligência artificial, porque eu faço parte de uma comissão, então a gente está trabalhando duro em cima disso, trabalhando com pesquisas, para tentar também fazer a parte da conscientização,
né? A gente precisa criar essa iniciativa dentro da nossa área de tecnologia, a gente precisa educar desenvolvedores e usuários com as implicações éticas da inteligência artificial, a gente precisa criar debate sobre essa parte da tecnologia, entendeu? E isso é muito importante para que tenha todo esse engajamento, tá? E aí, outro ponto importante dessa adaptação, dessa transformação, são os impactos, né? E aí eu trouxe para vocês aqui o impacto da inteligência artificial na profissão de analista de sistema, tá? Só para vocês terem ideia, essa profissão de analista de sistemas, a inteligência artificial está revolucionando, tá? Se a gente analisar, tem diversas áreas da tecnologia, não só a profissão de análise de sistema, mas a IA tem impactado diretamente com desafios e oportunidades que estão surgindo para que os profissionais eles consigam se preparar para essas mudanças, está sendo muito legal, tá? E aí, para vocês terem ideia, geralmente quando a gente está trabalhando dentro desse impacto, né, dessa parte da inteligência artificial, geralmente o que acontece? Nessa parte de análise de sistemas, a gente está trabalhando muito essa parte de primeiro impacto, automação de processos e desenvolvimento de sistemas. A gente está utilizando a inteligência artificial exatamente para essas tomadas de decisões. A gente consegue fazer com que, através da inteligência artificial, eu consiga, tá, fazer com que essa inteligência artificial substitua tarefas que antes eram tarefas repetitivas, entendeu? Então, eu consigo fazer processamento de imagens, eu consigo fazer com que aconteça todo esse controle com uma maior eficiência, muito importante. Um outro ponto importante é maior eficiência na análise e na tomada de decisões. Se eu for analisar essa área, o que acontece? Análise de dados. O que um cientista de dados faz? Se a gente analisar, ele analisa e interpreta grande volume de dados, não é isso? Então, se a gente analisar o que um engenheiro de machine learning faz, ele desenvolve algoritmos de IA. E o que um especialista em ética de inteligência artificial faz? Ele regulamenta e monitora esses impactos de inteligência artificial. Então, devido a todo esse aumento, toda essa eficiência, se a gente for analisar, o que acontece? Estão surgindo novas oportunidades, onde essas preocupações dessa tomada de decisões, elas estão sendo muito importantes e as empresas estão simplesmente fazendo treinamento com os funcionários, capacitando eles para nova tecnologia, eles estão investindo na reestruturação de processos, para que todas as áreas elas sejam beneficiadas com a inteligência artificial. Então, na área de segurança, o que acontece? Se eu for analisar na área de segurança baseada em inteligência artificial, a gente está trabalhando com ferramentas que elas conseguem prever suposições de invasões antes de chegar dentro do sistema, tá? E essas novas ferramentas de desenvolvimento baseadas em IA, tende-se que a inteligência artificial ela já está transformando, se a gente for analisar, ela já está transformando todo o mercado de trabalho. Então, quando a gente traz essas mudanças, é inevitável, a gente precisa se adaptar. Então, quando a gente se adapta, a gente consegue fazer com que essas ferramentas de desenvolvimento baseada em inteligência artificial, elas consigam nos auxiliar, né, a trabalhar de uma forma bem independente. Então, assim, é muito interessante, gente, quando a gente trabalha com esses impactos aí, são bem cruciais na área de inteligência artificial, como eu falei para vocês. Um outro ponto importante é nessa parte de novas plataformas baseadas em inteligência artificial, é que a gente sempre trabalha dessa forma para fazer análise estratégica. O desenvolvedor ele precisa criar métodos para garantir, né, a estratégia no trabalho dele. Então, por isso que é muito importante que a gente consiga
trabalhar dessa forma independente, tá? Bem específica. E, por último, a conclusão da nossa palestrinha de hoje. Se a gente for analisar as profissões, elas não vão desaparecer, simplesmente elas vão evoluir, tá? Simplesmente tarefas repetitivas e técnicas, elas vão ser cada vez mais automatizadas, exigindo que o profissional lhe assuma o papel mais estratégico e analítico, que a gente consiga automatizar nosso serviço, que a gente consiga se modelar esse novo advento que vem tecnológico, que é a inteligência artificial, que a gente consiga se adaptar, que a gente consiga aprender a trabalhar com inteligência artificial, porque a gente vai ter muitas oportunidades dentro do mercado, como eu mostrei várias para vocês. Então, assim, a inteligência artificial ela está transformando profundamente esse mercado de trabalho, trazendo mudanças inevitáveis, mas também ela chega como uma oportunidade de crescimento e inovação. E a chave para o futuro, gente, de inteligência artificial vai ser a adaptação. Então, vai ser como o aprendizado contínuo e o uso da ética vai ser utilizado dentro dessa inteligência artificial. Então, assim, eu aconselho vocês que almejam trabalhar com essa área de inteligência artificial, que vocês consigam se adaptar, que vocês estudem as lógicas de programação, que as lógicas de programação elas vão ser essenciais para que vocês consigam trabalhar com essa parte de IA generativa, tá? Então, é isso que eu trouxe para vocês. Queria saber se tem alguma pergunta voltada para essa área de inteligência artificial. Deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha. Já tem perguntas aí, professora? Deixa eu ver aqui, estou abrindo aqui. Professora, o Davi perguntou, professora, ainda no uso das LLMs para grandes desafios, como a senhora lida com as alucinações das LLMs? Eu acho que a pergunta é nesse sentido. Com as alucinações, olha só, o que que acontece? Eu não sei se vocês já pesquisaram, mas a IA, no modelo generativo, eles trabalham com a tecnologia Bloom. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. O que que faz a tecnologia Bloom? Para quem não sabe, ele é um modelo de linguagem, né, baseado no Transformer, que é semelhante do ChatGPT, né? E ele foi criado exatamente para suportar exatamente a nossa fala, nossa modificação, os nossos modelos avançados. Então, assim, às vezes, quando o ChatGPT ele alucina, é porque ele simplesmente não entendeu o que tu tentou perguntar para ele. Mas se tu tentar estudar um pouquinho sobre essa linguagem de Bloom, tu vai conseguir criar modelos específicos da linguagem natural e vai te ajudar a exatamente criar os prompts, né, que vão ser específicos para no caso específico para o que tu quiser saber, né, no caso. Então, assim, essas alucinações geralmente elas acontecem por isso, porque você não sabe perguntar para o chat GPT o que você está querendo. Que aí, no caso, essas alucinações, eles, se aqui alguém não sabe, eles se referem a aquelas respostas incorretas, né? Que são as respostas que não são confiáveis para o chat GPT para poder eles responderem. Tanto que existe alguns tipos de alucinações que a gente vai aprendendo, gente, conforme a gente vai praticando. Também tem muito disso.
Não é que eu nunca alucinei. Já alucinei várias vezes. Só que o que aconteceu? Depois que eu descobri que a inteligência artificial do ChatGPT trabalhava com a taxonomia Bloom, eu fui descobrir do que se tratava. E aí, depois, eu também fui descobrindo que existem também vários tipos de alucinações. Não sei se vocês sabem disso, mas existe, por exemplo, a generalização excessiva, que é quando a inteligência artificial ela tenta prever a próxima palavra ou a sequência com base naqueles padrões que ela aprende, mas em algumas situações ela atropela os dados conhecidos, entendeu? Existe uma alucinação que é muito comum entre nós, que é a falta de contexto. Então, essa IA também ela pode interpretar inadequadamente uma pergunta ou um comando, e aí ela vai levar a respostas que estão desconectadas da nossa realidade, tá? Então, e também existe aquela alucinação que é de inexistência de fatos, que é quando a inteligência artificial ela não encontra uma resposta precisa e aí ela inventa uma resposta exatamente para te preencher uma lacuna. Então, esses pontos é bem importante que vocês consigam aprender para que vocês tomem as decisões certas. Mas é como eu falo para vocês, vocês têm que praticar. Através da prática, vocês vão conseguindo trabalhar com a inteligência artificial. E quando vocês estiverem trabalhando com um modelo interativo, né, com essa linguagem interativa, geralmente os modelos eles são construídos em Python, né? Não sei se vocês constrói aqui, se alguém constrói algum modelo em outro tipo de linguagem, mas eu geralmente construo em Python, que é mais específico ali da linguagem. Ó, teve um aluno que perguntou o que é. Olha, uma pergunta bem interessante aqui. Deixa eu só entender aqui. O que é inteligência artificial geral? Acho que é isso que ele quis dizer. Existe uma diferença, né? Olha só, a inteligência artificial geral, gente, é um campo da pesquisa teórica de inteligência artificial, que ela tenta criar softwares com inteligência semelhante à humana ou a capacidade lá de autoestima, né? Porque o objetivo é o software, que é capaz de realizar tarefas para as quais ele não é treinado, né? E a inteligência artificial, ela simplesmente ela trabalha esse campo que é o sistema de AGI, que vai ser capaz de solucionar problemas em diversos campos, diversas áreas, sempre trabalhando de forma similar ao ser humano, tá? Então, é essa parte que trabalha a inteligência artificial e a inteligência geral. É bem específica. E já a inteligência artificial, como eu falei para vocês, é aquele ramo da ciência da computação, né, que permite que os softwares executem tarefas inovadoras, complexas e que tenham uma performance equivalente à humana. Tem uma pessoa de mão levantada, professora. Pode falar. Está caindo a minha câmera aqui. Você pode falar, Eduardo Silva. Eduardo, pode ficar à vontade. Acho que ele apertou errado, sem querer. É. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Coisa. Tem perguntas, professor, acho que é isso. Estou lendo. Quando a base de informações é anterior à resposta da pergunta
a IA pode se confundir e dar respostas desconexas. Olha só, deixa eu explicar isso aqui para vocês. O que que acontece? Quando você está utilizando lá o chatbot, né, ou o chat GPT, o que que acontece? O chat GPT, vamos dizer que eu escolhi uma IA lá dentro do chat GPT. Não sei se vocês sabem, mas tem várias IAs lá dentro do chat GPT. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com uma ferramenta que eu uso, que é o Zabbix, aí eu vou atrás dessa IA, que é o Zabbix, que eu sei que ela vai ter uma base de conhecimento lá voltado só para isso, entendeu? Mas quando eu, por exemplo, vou estudar sobre algoritmos, aí eu vou lá numa inteligência artificial que o chat GPT me permite pesquisar, e aí eu utilizo ela para me poder pesquisar essas informações. Ou, se eu quiser, por exemplo, encontrar algo de direito, eu vou lá numa IA que tem lá de Advogado Brasil GPT e utilizo essas informações. Só que, com base nessas informações, se eu for, vocês viram que foram áreas distintas que eu estou perguntando. Então, se eu começar a botar essas informações dentro do meu chat GPT, pode acontecer em alguns casos, né, que a base de informações que eu tenho é anterior à resposta de uma pergunta. E aí eu posso fornecer uma resposta que não está totalmente alinhada àquele contexto, com a atualização mais recente da informação. Então, a gente tem que tentar fazer sempre o melhor para seguir um fluxo de conversas, para poder evitar confusões. Mas se você perceber que algo não faz sentido ou está desatualizado, você pode corrigir e vir esclarecer o assunto, que esse é o mais correto. Por exemplo, olha só, eu tenho um treinamento que eu dou, que é para utilizar esse modelo generativo, que é de inteligência artificial, que aí lá eu ensino os alunos a isolar essa parte desse modelo para poder eles brincarem. E o que, que acontece? Essa API, eles vão treinando essa API, vão botando livro, porque pode botar lá no chat GPT, pode botar livro, pode botar imagem, pode botar uma série de dados, e o que, que vai acontecendo? Essa API vai começando a treinar e vai começando a ganhar conhecimento. Então, se você perguntar coisas específicas daquele conhecimento, ela vai responder. Mas se eu começar a perguntar coisas que não tem nada a ver, ela vai alucinar. Então, é sempre bom vocês manterem uma conformidade. Que perigos a IA pode representar? Eu até falei alguns, né? Alguns problemas que a inteligência artificial ela pode representar. Mas eu vou citar outros aqui para vocês diferentes. Por exemplo, se a gente for analisar, a inteligência artificial ela pode representar diversos perigos, né? Dependendo de como ela é usada e como ela é aplicada, como eu falei para vocês. Por exemplo, desinformação e manipulação, aí ela pode gerar, espalhar informações falsas, notícias manipuladas, né? Perda de empregos, né? A gente pode tentar usar o chat GPT para colocar informações que alucinem essas informações erradas e a gente acabar se complicando no trabalho, né? A IA também ela pode ser usada na parte de segurança e privacidade, que os sistemas de inteligência artificial eles podem ser usados para coletar grandes dados e podem sofrer ataques cibernéticos, né? E a gente pode sofrer isso tudo devido à desregulação, né, e à falta de ética, né? Que se a gente for analisar as regulamentações políticas, a regulamentação e as políticas claras sobre ela pode levar a esses abusos, né, com o uso indevido de tecnologia. Então, a gente precisa estar bem ciente do que a gente pode fazer e o que não pode fazer dentro da inteligência artificial. Doutor, eu creio que seja isso, né? Eu creio que seja isso. Tem uns alunos perguntando sobre o certificado, mas aí eu
Eu acho que o senhor Não, vai para todo mundo que foi inscrito, a gente vai fazer o Ah, envio do tudo bem, então. certificado, tá? E qualquer Então, coisa que tiver alguma dúvida, tem um e-mail lá dentro do Simpla que vocês podem mandar e-mail para a gente, que a gente vai responder vocês. Mas o certificado vai ser enviado, tá bom? então vou me despedir deles. À vontade. Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado por terem participado da palestra. Muito obrigado, professor Wesley, também pelo convite. Se eu precisando para dar outros treinamentos, é só me comunicar que eu estou à disposição, tá bom? É sempre bom passar um pouquinho desses conhecimentos para os nossos alunos, para os nossos usuários. Então, assim, muito obrigado por tudo, tá, gente? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, professora. Obrigado a todos que estiveram participando aqui. Qualquer dúvida, vocês também podem entrar em contato comigo, tá, gente? Obrigado pela participação de todos e Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, professora. Boa noite, professora.